Qual a importância da oração em minha vida? Alguém disse certa vez que um cristão é tão forte quanto a sua vida de oração. E existe uma grande dose de verdade nisto, porque oração é simplesmente sua comunicação direta com Deus. Quando você lê a Bíblia, Deus fala com você, e quando você ora, você fala com Deus. Seu relacionamento pessoal com o Senhor Jesus Cristo não pode crescer sem comunicação apropriada. Jesus Cristo levava tão a sério isto que, mesmo sendo o Filho unigênito de Deus, sempre procurava encontrar um tempo para falar com o Pai através da oração. Qual é o propósito da oração? Não é para fazer com Deus haja de acordo com você ou alterar os pensamentos dele, é para que você seja adequado à vontade dele. Uma vida de oração apropriada resulta em paz para o coração e para a mente, como em Filipenses 4, do 6 ao 7. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Fazer com que você se aproxime mais de Deus e assim provar que Ele pode cuidar de cada necessidade sua. Deus está ativo em cada detalhe da sua vida e Ele sabe exatamente o que você precisa antes mesmo de você pedir, como em Mateus 6, 8. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Deus mesmo permite que você tenha necessidade de maneira que Ele possa conduzi-lo a um encontro com Ele. Salmo 50, 15. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. O momento mais perigoso de sua vida é quando todas as suas necessidades já foram satisfeitas e você começa a pensar que não precisa de mais nada, incluindo Deus. Apocalipse 3, 16 ao 17. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Deus usa estas necessidades a fim de conduzir você a um lugar onde Ele pode abençoá-lo e revelar a você que a única necessidade real que você pode ter é o Senhor Jesus Cristo e a sua graça. O exemplo clássico deste princípio, tremendamente importante, foi o espinho na carne de Paulo, em 2 Coríntios 12, do 7 ao 10. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim, e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. É por causa disto que é absolutamente essencial que sejamos agradecidos por todas as coisas, incluindo especialmente suas necessidades e momentos difíceis da sua vida, como em 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Esta é a razão também pelo que é absolutamente necessário que você desenvolva uma atitude de oração, onde sua primeira reação diante de qualquer momento de dificuldade é buscar a presença de Deus em oração. 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. Como eu devo orar? Primeiro, Romanos 8, 26 ao 27, que diz assim: E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Esse versículo nos faz entender de maneira bastante clara que nem sempre nós saberemos como ou sobre o que orar. E é por isto que o Espírito Santo que vive em seu interior intercede por você em oração. Mas existem alguns princípios básicos. Primeiro, ore sempre. Faça da oração o seu modo de vida. Segundo, não fique repetindo as mesmas palavras indefinidamente.
Mateus 6:7. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Fale com o Senhor como a um amigo, porque Ele é seu amigo, como em João 15, do 13 ao 14. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Em Êxodos 33:11. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com o seu amigo. Depois tornava-se ao arraial, mas o seu servidor, o jovem Josué, filho de Num, nunca se apartava do meio da tenda. E em Provérbios 18:24. O homem de muitos amigos deve mostrar-se amigável, mas há um amigo mais chegado do que um irmão. Compreenda que você tem acesso direto a Deus pessoalmente. Você não precisa de nenhum outro homem para conversar com Deus. 1 Timóteo 2:5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. E em Efésios 2:18. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Tenha sempre a certeza de manter os princípios básicos de seu relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. Existem algumas coisas que podem interferir na sua vida de oração. Primeiro, pecados não confessados. Isaías 59, do 1 ao 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. E em Salmo 66:18. Se eu atender à iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Segundo, um espírito rancoroso, que tem dificuldade de perdoar. Mateus 6, do 14 ao 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Terceiro, fofocas ou intrigas contra seus irmãos ou outras pessoas. 1 Pedro 3:7. Igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais fraco, como sendo vós os seus cordeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Quarto, pedindo de maneira egoísta ou com motivos errados. Tiago 4:3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. E em Provérbios 21:13. O que segue a justiça e a beneficência achará a vida, a justiça e a honra. Quinto, insensibilidade à palavra de Deus. Provérbios 28:9. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Existem 4 tipos básicos de oração. Súplicas, pedidos específicos. Filipenses 4:6 nos diz: sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus. Muitas orações são desperdiçadas por serem genéricas demais. Por exemplo, Deus me dá uma bênção. Orações. Isto é uma adição. O termo oração é usado para classificar toda a comunicação com Deus. É a expressão do desejo de mantermos com Ele uma vida de proximidade, intimidade, dependência dEle. Intercessão, oração por outras pessoas. Isto é importante porque mantém sua motivação pura e tira nossos olhos egoístas de nós mesmos. Ação de graças. O Salmo 100:4 deixa-nos entender que a maneira de entrarmos na presença de Deus é através do louvor e ação de graças. Faça uma lista com todos os seus motivos de oração, a fim de poder recordar-se deles. Isto será bom para dar consistência à sua vida de oração. Questões básicas. Deus responde às minhas orações? Sim, mas nem sempre da maneira que você gostaria ou na hora em que você espera. Como aprendemos aqui, Deus é o nosso Pai Celestial e todos os seus caminhos são perfeitos. Haverá momentos em que sua infinita sabedoria, sua melhor resposta para nós será não, ou ainda não. Nestas horas, simplesmente confie nele. É realmente importante orar pelas outras pessoas? Primeiro, Paulo orava pelas outras pessoas continuamente, em Romanos 1:9, porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho,
me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós. E pedi a oração muitas vezes em Hebreus 13:18. Orai por nós, porque confiamos que temos boa consciência, como aqueles que em tudo querem portar-se honestamente. E em 2 Tessalonicenses 3:1. No demais, irmãos, rogai por nós, para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificada, como também o é entre vós. Segundo, Samuel disse que era pecado contra Deus não orar por outras pessoas. 1 Samuel 12:23. E quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós, antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Terceiro, um exemplo efetivo de oração por outras pessoas foi como um pregador inglês chamado George Mueller orou pela salvação de diversas pessoas por mais de 60 anos. Quando ele morreu, alguns ainda não haviam sido salvos. No entanto, alguns foram salvos no seu funeral e muitos outros se encontraram com Cristo no ano seguinte. Quarto, fique firme nisto. Os resultados completos de suas orações jamais serão completamente conhecidos nesta vida. Adições finais. Em muitas igrejas, hoje, há alguns tipos de ensinos que são falsos em relação à oração. Primeiro, o homem deve orar para ídolos e santos. Segundo, se você orar o tempo suficiente com sacrifício suficiente, Deus vai mudar sua mente e fazer aquilo que você quer. Terceiro, as melhores orações são aquelas que foram escritas ou feitas por outros e simplesmente repetidas por você. Quarto, a oração deve ser feita somente em horas determinadas e de uma determinada maneira. De acordo com os princípios bíblicos ensinados aqui, você precisa entender que estes ensinamentos acima são falsos. Qual a importância da oração em minha vida? Alguém disse certa vez que um cristão é tão forte quanto a sua vida de oração. E existe uma grande dose de verdade nisto, porque oração é simplesmente sua comunicação direta com o Pai através da oração. Qual é o propósito da oração? Não é para fazer com Deus haja de acordo com você ou alterar os pensamentos dele, é para que você seja adequado à vontade dele. Uma vida de oração apropriada resulta em paz para o coração e para a mente, como em Filipenses 4:6-7. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Fazer com que você se aproxime mais de Deus e assim provar que Ele pode cuidar de cada necessidade sua. Deus está ativo em cada detalhe da sua vida e Ele sabe exatamente o que você precisa antes mesmo de você pedir, como em Mateus 6:8. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário. Está com Deus. Quando você lê a Bíblia, Deus fala com você, e quando você ora, você fala com Deus. Seu relacionamento pessoal com o Senhor Jesus Cristo não pode crescer sem comunicação apropriada. Jesus Cristo levava tão a sério isto que, mesmo sendo o Filho unigênito de Deus, sempre procurava encontrar um tempo para falar com o